Em cima, deixa fora. Estamos a chegar, já temos todos. Já cá está toda a gente. Olha a 12! Diz-me, Eita! Santo Filomeno! Amém. Se calhar aí no murinho. Ela vai fazer a mesma coisa que eu fiz. É Filomeno. Não. Ora bem, nós estamos aqui ao pé de uma fonte de chafurdo ou de mergulho, como quiserem. E porquê é que se chama assim? Quando este fontanário foi construído, está ali a dizer que foi mandado construir pelo príncipe Dom Luís, filho de Dom Manuel I. Dom Manuel I foi o rei que encomendou a construção dos Jerónimos em Lisboa. Ele queria que quando as naus chegassem ali, à Torre de Belém e àquele sítio, elas tinham que passar pela Torre de Belém, que era uma espécie de alfândega, não é? E que vissem então o mosteiro. Nessa altura a questão dos mosteiros também era muito vulgar e isso também significava um certo prestígio do país e da cidade. E ele teve 4 esposas, porque antigamente também muitas senhoras morriam na altura dos partos, não é? Não teve filhos de todas, mas teve de algumas, e o Dom Luís, filho dele, era o senhor da região de Lafões, que é esta nossa região que compreende Oliveira de Frades, Vouzela e São Pedro de Sul. Estão a imaginar aqui assim, este território enorme, entalado entre as duas serras. Então ele era o senhor de Lafões. E o que é isso de ser senhor de Lafões? Isso funcionava mais ou menos hoje como os impostos. Nós pagamos impostos, são construídas estradas, escolas, hospitais, etc. E naquela altura, o senhor de Lafões, como este território era reguengo, ou seja, tinha um dono, então a parte do cultivo era necessário fazer chegar à casa desse senhor, não é? Portanto, o milho, as carcaças, o azeite, as batatas, etc., era necessário fazer chegar à casa desse senhor parte do cultivo das terras dele. E quando ele vinha cá acima, ele apercebeu-se que isto era uma terra onde havia muitas poucas fontes. E então vamos imaginar, Viseu, a estrada romana, porque antigamente não havia nada do que nós temos hoje, não é? Portanto, as estradas romanas foram o primeiro traçado de norte a sul do país, e então ele construiu 4 fontanários com o símbolo dele de mergulho, ou seja, era tudo no fundo, lá no fundo, e as pessoas tinham que levar o cântaro e tirar a água de lá. Mais tarde, e aqui então, a água vinha, neste caso, ela vinha do lado de cima por aquele canal de pedra, não é? E as pessoas tinham que meter nestas bolsas, que eram mais baixas, a questão dos cântaros. Mais tarde, por uma questão de saúde, começou-se a perceber que cada um a meter o seu cântaro, tirávamos todos da mesma água, que se calhar não era muito boa ideia, não é? Também havia depois aqueles problemas todos de paludismo e não sei quantos. E então já se conhecia o sistema das bicas, está bem? Que é estas que vão deitando. Portanto, havia uma canalização interna e então estas que deitam aqui é a água que está a sair dali. E depois, mais tarde, a questão das torneiras. Portanto, uma canalização interna e as torneiras, etc. E ainda hoje, muita gente vem encher aqui nas torneiras, não metem ali. Isto já foi envidraçado, a ideia é voltar a envidraçar, que é para não haver lixos lá para dentro. Mas toda esta zona ribeirinha vai sofrer alterações de melhoria e, portanto, ainda se está assim, enquanto os dinheiros em grande não chegarem, tem que se esperar. E onde é que ele construiu os fontanários? Em sítios onde havia caminhos de passagem de muita gente. A freguesia de Queirã, que pertence a Vouzela, mas que está mais perto de Viseu seguiam as estradas romanas para Lamego, Castro Daire, Bragança, etc. E nesses sítios, nesses pontos, ele pôs também os outros 3 fontanários, e este pôs aqui por causa da pontezinha romana que ali está bem? Que era sítio de passagem.
Vamos avançar então, se faz favor. Meu carro. A albergaria é o ponto do país onde mais caminhos entre o norte e o sul confluem, se cruzam, está bem? E foi a primeira terra a ter albergue porque era um poiso obrigatório que as pessoas paravam, está bem? Assim, arredondado. Mas antes, e mais tarde é que não, teve que ser aqui a questão de saneamento a passar por baixo e então abriram a meio. assim. Exatamente. Aqui temos, vamos começar então, esta rua, a particularidade dela, além de ser a antiga estrada romana, é o casario brazonado que está aqui instalado. Porquê? Porque era a primeira rua, era a rua que estava à beira do rio, etc. Então a família mais endinheirada, as famílias mais endinheiradas, então era aqui que também construíam. E então nós temos aqui um brasão esquartelado, que é diferente daquele que estava na igreja matriz, só que era o mesmo das 6 aduelas, não é? Que é dos Almeidas. Mas aqui a ideia era mostrar a importância e o prestígio das 4 famílias. A família original é aquela que tem o A, que está no canto superior esquerdo, com a brica, chama-se brica aquele sinal. Aqui é um A, mas podia ser uma flor de lis, é um outro sinal qualquer, que nos indica hoje que é a família de origem. Que depois, à medida que os laços matrimoniais ia escolhendo as que gostou mais, ou que tinha mais prestígio, eu presumo que ia por aí, não é? E então pediam à Comissão Heráldica para assim ser feito o brasão. Aqui isto é um brasão de esquina e, como sabem, os brasões de esquina têm também uma conotação um bocadinho má, que é a dos filhos bastardos herdarem, não é? Em detrimento dos legítimos, não é? Mas aqui não tem nada a ver com isso. Normalmente os filhos bastardos, quando herdavam, então era colocado na esquina, era a exigência que os legítimos então também faziam, para não ser confundido, não é? Porque normalmente o brasão está a encimar a porta da entrada. Mas como isto é muito trabalhado, e isto tem a ver com a família Manuel Coutinho, portanto é muito posterior, este senhor, quando comprou a casa ia só até aquele peirão onde está a iluminação pública. Depois do senhor, e daquele peirão para lá, há uma parede enorme, uma grande porteira lá dentro, onde este brasão estava. Portanto, ele quando comprou a casa, comprou já, aliás já era para ir a terceira, quarta geração daqui, e comprou assim. Como ele esticou a casa para o brasão ser visto, ele então colocou o brasão na esquina, mas não tem nada a ver com a história da Sardinha, está bem? Eu mesmo estou aqui só que é para tirar porque a particularidade dela tem a ver com o número de casas brazonadas aqui, desde a Ponte Rosinha Romana até a este largo ali em cima, que a distância é pequena, mas pronto, vieram todos para aqui. E agora chama-se a Rua de São Freigil, que é dedicada ao São Freigil, que nasceu aqui em Vozela, assim como a capela também é dedicada a esse padroeiro. Aliás, São Freigil é o padroeiro de Vozela. E este brasão está picado, portanto tiraram-lhe as armas. Porquê que será? Não sei, já ouviram falar do processo dos Távoras? Távoras, pois. Pronto, a família Távora era uma família com muito prestígio e muito rica. E na altura era Dom José I, o rei de Portugal, e tinha o Marquês de Pombal como ministro do reino, não é? Este Pombal. Mas nas cortes de Lisboa estava tudo farto do Marquês e então estavam a tentar influenciar o rei para se mudar o ministro do reino. E eles iam todos dando as suas dicas, mas tinha que ser alguém também, para já, com algum poder imbuído e que fosse reconhecido, etc. Então alvitrou-se o nome Távora. Acontece que Marquês de Pombal sabia de um segredo extraconjugal do rei de Dom José I. Portanto, ele próprio destacava uma charrete para as saídas do rei com a menina, com a Teresinha Távora,
Portanto, era ali para os lados de Algés que eles iam, depois iam até Sintra e tal, e vinham não sei quantos, iam namorar um bocadinho, etc. Exatamente. E depois ele disse, não, eu não vou deixar isto assim, nem pensar. E o que é que ele fez? Numa das saídas do rei para o passeio amoroso, depois da menina ser entregue em casa, a charrete ia levar o rei depois a casa, e então há um assalto e alguém feriu o rei numa perna. E isso foi o pretexto que ele encontrou para fazer uma perseguição, alegando que a família real não gostava daquele relacionamento e que, portanto, era preciso castigar a família. Entretanto, a perseguição começou, as senhoras foram encarceradas em conventos, forçados a trabalhos, com trabalhos forçados. Não imaginar as lavandarias na altura, não é nada com máquinas de lavar e secar, como nós temos hoje, portanto era algo de lavar, etc. As crianças, as miúdas, adolescentes também para trabalhos de cozinha e recados, os jovens a mesma coisa, os mais novitos, e os mais velhos e os pais e os maridos das outras senhoras foram depois então mortos e foram expostos no chão de Belém com cal e sal por cima. A ideia era passar uma mensagem à população de que ninguém deveria atacar a figura do rei, isso não é pensar. E então foi o período negro da história, mas depois surgiu um problema que era como é que se vai vender o património Távora com os brasões Távora, porque ninguém ia comprar por causa dessa história, não é? Então ele mandou picar a maior parte dos brasões Távora, enquanto a coisa foi andando, foi picando. Isto seria uma simples casa de campo, não seria nada de extraordinário, mas também teve esse fim. Já em Mirandela, a Câmara Municipal, agora deve ter outras instalações também, à medida que vai crescendo, mas a primeira foi num palacete de Távora, e esse brasão ainda está lá, tá bem? Não chegaram lá, está bem? Fazes bem porque com uma matéria dourada é diferente, não é? Entrem. Força. É a Praça de Baixo de Trabalho, dedicada à estátua do senhor que lá está, que foi um senhor que nasceu aqui em Vozela, era advogado de profissão, mas de 1800 e qualquer coisa, e ele ajudou a região de Lafões a separar-se de uma para três, não é? Portanto, Oliveira de Frades, Vozela e São Pedro do Sul, antigamente eram, como estavam lixadas no vale e havia muito pouca gente, então era só um concelho de Lafões. Depois, como começou a haver mais população e as terras se foram diferenciando, então ele, como nasceu cá, ele conhecia muito bem as tradições para delegar onde é que seriam as fronteiras. Foi uma pessoa que foi escolhida para ajudar os municípios da altura a fazer essa divisão. E então, como Vozela é central no território, ficou instituído que o Tribunal de Comarca seria aqui em Vozela, porque era mais fácil das redondezas chegarem a um sítio central, não é, para resolver os assuntos judiciais. E o Tribunal de Comarca, antigamente, era agora onde está o Museu Municipal, que é do outro lado da rua. Aqui nesta parte, como os senhores vão de notar, quando chegámos à Igreja Matriz, portanto aquilo é pedra sobre pedra, não tem assim uma grande arquitetura. E agora vão reparar aqui na praceta, quando saírem, já com outros olhos, porque é isso que eu estou a fazer, a mudar-vos os olhos, vão reparar como é que está aqui este património. Portanto, aqui já estamos no período barroco, já estamos a entrar, a finalizar o século XVII, a entrar no século XVIII,
E então esta parte aqui é a parte mais bonita de Vozela, em termos de arquitetura, não é? Da parte dos arranjos finais das fachadas. Esta capelinha tem o nome da fachada de Dom João V, que foi o rei que mandou construir o convento de Mafra, está bem? E foi o rei português que mais importância deu à arquitetura. Ele queria fazer ali uma competição com os reis franceses e com aquela malta lá de França que tinham mais dinheiro, portanto os artistas eram mesmo muito genuínos na construção dos grandes pilares e das grandes fachadas, e ele também queria que assim fosse. E, portanto, foi o rei que influenciou muito esta parte aqui do barroco, que promoveu um bocadinho essa construção. E a capelinha é dedicada a São Fregil, que é a imagem que está ali no altar-mor. Esta capela já foi restaurada em 2010, enquanto que a Igreja Matriz foi em 2004. E como isto é um sítio que tem muitas umidades, a parte dourada teve que levar restauro. Nós agora aqui percebemos, não é, em comparação com a de lá de cima, isto aqui está mais brilhante. E também há de ser, enquanto que a outra demorou um imenso tempo e ainda não foi retocada, porque estava em muito bom estado em 2004, esta provavelmente vai padecer mais rapidamente por causa da parte úmida do chão. Por ser uma capelinha central, ela agora é aproveitada para os velórios. Cada vez que alguém falece, o cemitério é lá em cima, encostado à Igreja Matriz, mas para as pessoas fazerem a última homenagem em parte, é aqui que são feitos os velórios. Em termos de São Fregil, foi alguém de 1160 e qualquer coisa, que foi boêmio na sua juventude, depois foi para Paris, fez muitas melhorias na medicina, tirou o que se diz hoje certificados e formações em medicina. Ele também estudou muito essa parte e no fim da vida ele entrou para a Ordem de São Domingos, que está em Santarém, em Estupida. Entretanto, ele foi sepultado lá, em Santarém, e Vozela e Santarém tiveram que discutir quem é que ficaria também com uma parte de São Fregil. Portanto, eles alegaram que o senhor tinha nascido cá e que queriam dedicar o feriado municipal a São Fregil, mas para isso tinha que haver qualquer coisa que no dia do feriado ficasse exposta. Então Santarém concordou e mandou os queixais de São Fregil, uma relíquiazinha de uma caixinha, e todos os anos, no dia 14 de maio, ao feriado municipal, na procissão sai a caixinha com os queixais de São Fregil. De resto, aqui como é uma capela mais de serviço de mórbido, de certa maneira, não é? Da Casa Modular e dos. Então temos aqui a Nossa Senhora de Fátima, o São Fregil e o Santo António, depois ali o Sagrado Coração de Jesus. Mas a questão das igrejas que foram construídas em finais do 17 e inícios do 18, com o período barroco, a diferença é que temos depois estes altarzinhos laterais, estes púlpitos, que era quando os padres, sobretudo, tinham que fazer uma missa a três, e então tinham que ter um espaço para o que dissessem e coar também na igreja. Portanto, isto é típico também dessa altura. Agora, então, vamos sair, vamos entrar no museu. Chama a atenção para o piso, que tem degrauzinhos assim, mas que é suficiente para se ter em pé, está bem? Depois é o... Olá, quem quer vir ao museu? Funciona aqui neste edifício, que é do século XVIII e foi construído para ser um tribunal e uma cadeia.
Dessa época ainda existem algumas características arquitetónicas, nomeadamente na fachada, quando saírem, se repararem, tem um brasão grande, que é o brasão real, o brasão do rei Dom João V, que era o rei vigente à altura. Por baixo vão ver outra pedra de armas, que era o brasão da região de Lafões. Lafões era na altura, como estava organizado o território, era uma administração que já vinha desde os tempos medievais e que compreendia o nosso atual concelho de Vouzela e os concelhos vizinhos, que são o São Pedro do Sul e Oliveira de Frades. Pronto, na altura, Vouzela, que este território destacava-se de alguma maneira, não é? Uma vez que tinha instalado aqui este edifício administrativo e judicial. Outra característica também muito interessante que ainda tem, que às vezes as pessoas até pensam que é uma capela, é um nicho, não sei se repararam, que tem um sino que era não era para chamar para a missa, mas era para reunir as pessoas e convocar para as audiências quando era necessário. Pronto, este edifício, então, por essa importância, foi o que acolheu, então, o nosso Museu Municipal. Atualmente, o museu está organizado em 5 pequenos núcleos expositivos. 4 salas são exposições permanentes, que depois vamos ver, como isto é municipal, é mais no âmbito do nosso património, das nossas tradições, e uma outra sala que conta, então, a criação do museu em si. Depois, para além disso, temos este espaço onde estamos, que é um espaço multifunções, multifacetado. Já acolheu aqui alguns concertos, algumas palestras, quando é preciso, é uma sala grande, e então é um espaço temporário. Há sempre, pelo menos mensalmente, alguma exposição diferente e nova. Pronto, neste momento são fotografias, a exposição chama-se Detalhes, e é precisamente isso, são assim detalhes que captam momentos singulares e belos de um grupo de ginástica, da Associação do Grupo de Ginástica de Vouzela, que é uma associação que já tem 20 anos e trabalha com jovens aqui do nosso concelho, e tem sido um grupo que tem ganho vários prémios, já tem representado Portugal no estrangeiro. Pronto, acho que é um grupo que tem estado a trabalhar muito bem, bastante valor. Pronto, acho que... E o que faz à juventude, não é? Sim. Resgata as pessoas para as artes, que é fantástico. E depois é engraçado porque eles têm tido várias temáticas. Ali ao fundo, por exemplo, vê-se até está aquela menina no meio que foi tirada no interior da capela. Eles também fizeram ali, mas vão seguir comigo. Esta exposição é composta por fotografias que fazem uma leitura ali do vestígio mais antigo da ocupação humana do nosso território, que são as antas, ou os dolmens, não é? Que eram monumentos funerários na Idade da Pedra, das pequenas comunidades que começaram a sedentarizar-se e a ocupar o espaço, e que faziam estas grandes construções em pedra, onde enterravam os mortos, os seus membros mais importantes, então, dessas pequenas comunidades. Depois, para além disso, temos então alguns objetos e fotografias que marcam cada período da história e o vestígio mais marcante, por assim dizer, que assinala essa época da ocupação do nosso território. Pronto, avançando, temos ali ao fundo, aquilo é um resto, já é uma fotografia um bocadinho antiga, foi um castro, que foi então já as comunidades foram evoluindo, como tudo, não é? Aqui, nesta época, ainda utilizavam os utensílios em pedra. Ali os castros eram, então, a partir do primeiro milénio, antes de Cristo, essas comunidades começaram a desenvolver-se e a começar a trabalhar e a conhecer os metais. Pronto. Porque temos ali, então, um resto de uma casa, que eles tinham casas redondas, em pedra, circulares, no topo dos montes, como já devem ter visto e conhecido, e dentro daquela vitrine ao fundo temos alguns objetos em bronze, pronto, que é uma ligação a essas comunidades então que começavam a trabalhar os metais. Pronto, depois avançando uma página na história, é a vinda dos romanos, não é outro povo que ocupou a Península Ibérica. Território são estradas, vias de comunicação que eram essenciais para ligar toda a região até ao Império, e associada a essas estradas, ali naquele canto temos o Marco Miliário, que é aquela coluna de pedra
que funcionava como hoje em dia as nossas tabletas de sinalização. Quando estávamos na autoestrada, os romanos tinham então aqueles marcos que indicavam as milhas, que era a medida que eles usavam, à cidade mais próxima. Este marco miliário foi encontrado aqui em Vozela, marca a milha 18, que realmente, fazendo assim, grosso modo, uma correspondência, ainda é hoje em dia a distância que nós percorremos daqui à cidade mais importante, que ainda hoje é Viseu. Pronto. Deste lado aqui, passamos para o período medieval, a partir do século XII até XIV, temos deste lado, dessa época, estas torres medievais, que são torres, são casas, no fundo, têm este aspecto de torre de homenagem, de castelos, e apesar de ter algumas características defensivas, porque, por exemplo, naquela fotografia, na parte de cima dá para ver que isto eram torres que são divididas em 3 pisos, e o acesso era feito pelo piso do meio, pelo primeiro andar, não era pelo resto do chão, precisamente para ser mais difícil a entrada e impossibilitar a entrada de quem não viesse por bem. No nosso concelho temos 3, o que reflete que era uma terra habitada por gente nobre, porque isto eram casas de habitação dos cavaleiros da pequena nobreza que começaram na altura depois a ocupar o nosso território e faziam estas torres para se instalarem, para dominarem os seus espaços, né? Viviam da agricultura essencialmente, e tinham estas casas que controlavam o território e mostravam a sua imponência, porque não é isto, não eram construções que toda a gente pudesse ter. Realmente são construções assim um bocadinho sóbrias, não é? Assim tudo também muito austero, e precisamente por isso tinham construções anexas em madeira que complementavam o espaço e lhes davam outras comodidades. Pronto, deste lado temos aqui só uma referência à nossa igreja matriz, que já visitaram. Aqui dá para ver em pormenor alguma da cachorrada, não é? Que viram. Aqui nestas duas dá para ver em pormenor os 4 evangelistas, os tetramorfos, não é? A representação dos evangelistas. E nesta aqui dá para perceber bem como a alusão ao Evangelho de São Lucas, que é o que ele representa, se vê que tem o touro e o homem com a faca em cima, porque o Evangelho de São Lucas começa precisamente com a alusão a um sacrifício. Pronto, e é engraçada esta banda desenhada, exato, esta banda desenhada em pedra. Pronto, associado à igreja há sempre os enterramentos, não é? Um lugar sagrado, e foi de lá então que foi encontrado este sarcófago, que é uma urna em pedra, que teria uma tampa, não é? Era coberta, e normalmente estava assim à superfície ou poderia estar enterrada. Pronto, era também uma forma de enterramento assim não tão usual, porque implicava alguns gastos, não era toda a gente podia ter uma urna destas. Por isso, quando subirmos agora o primeiro andar, vamos encontrar uma grande coleção, são estelas, são cabeceiras de sepultura, também associadas a estes enterramentos medievais, e esses sim eram, por assim dizer, os mais usuais. Eram mais pequenos também, sim. Era só pedra. Exato, era aqueles enterramentos como nós hoje, de terra e identificar o local. Pronto, podemos passar então. E escadinhas, está bem? Não há elevador. Cuidado com as cabeças. Mocha boa. Quando para as festas não podem ir. Antigamente aquilo tinha. Esta é a nossa sala de etnografia, onde então tendemos a mostrar um bocadinho das nossas tradições, do saber antigo, do saber fazer, dos trabalhos ligados à terra, ali uma pequena alusão ao vinho, à vindima, a charrua, aos trabalhos da terra, e depois, para além disso, temos o ciclo do linho. Aqui é explicado até mais para as camadas mais jovens. Então o ciclo começa com, temos sempre em cima as fotografias a ilustrar cada etapa e em baixo cada
tem sido necessário nessa transformação. O linho, como devem saber, eu queria mostrar aqui é esta planta. E tudo o que eles vão fazer a partir daqui, depois de ser semeado, que vem da linhaça, tudo o que vão fazer, desde, como está ali naquela foto, desde pôr de molho no meio durante algum tempo, amolecer, depois bater com a massa, vai ser, no fundo, para obterem a parte do interior, que é a parte fibrosa, que é o que depois vai dar origem então ao fio, que vai ser fiado e vai finalmente ser trabalhado no tiar, e era a maneira que as pessoas tinham para conseguirem fazer o enxoval, as camisas, tudo o que era necessário. Não iam ao supermercado nem ao shopping como nós hoje em dia, e eram estas fibras naturais já utilizadas desde tempos remotos. A semente de linhaça é muito usada. A linhaça, até antigamente chegava a misturar na pintura para fazer as Olha, ainda tal, pinturas. porque acho que o óleo da linhaça faz com que a calma desapareça às primeiras chuvadas, não é? Que o homem é A gorduroso. linhaça faz como uma. Como é que eu te explicar? Agora faltam as palavras. Se está a semente de linhaça de molho, faz como uma geleia, vamos logo. Sim. Por isso apega as coisas. Claro. Sim, e aqui também o almofariz é ligado à semente Para- também para- para para fazerem moer. as papas, exato, para moerem. Ali naquele cantinho também só chamar a atenção aquela capa preta, que nós aqui chamamos é a nossa capucha, e é um traje também típico tradicional usado muito aqui das nossas freguesias. Capacete da Primeira Guerra Mundial, alguns vidros, cerâmicas, ali ao fundo pesos e ferros de engomar antigos, e esta variedade de peças deve-se ao facto de terem sido doações. Foram doações que originaram o museu. O museu, antes de ser municipal, que foi sempre essa função desde o início, começou então com este cariz particular, com estas pessoas anónimas, algumas até conhecidas, nomeadamente pintores, como Eduardo Alap e outros assim, que visitavam Vozela, e numa casa que funcionou aqui na rua de São Frangil, que era a Casa dos Távoras. Então, por iniciativa de alguns vozelenses nos anos 60, criou-se esse espaço então lá museológico, e foi daí que nasceu o primeiro museu da região de Lafões, que uma década depois então se tornou municipal. Pronto, esta seleção de peças realmente são muito dispares, porque lá está, era o que as pessoas iam oferecendo. Por exemplo, aqui dá para ver a nossa ligação às antigas colónias. Eram pessoas daqui que viviam nessas antigas colónias e ofereciam estas peças, lá está, por serem importantes, porque assim todas as pessoas que são importantes não deixam de contar. Esta coisa que parecia um espaço único, só as bonecas. Obrigado. As calças são passadas. Este Não, porque Está muita roupa. Está na hora. Eu não tenho máquina de lavar em casa. dobra este. Assim não sabiam. Exatamente, Ficam desconfortáveis. agora, onde é que a gente sente? Eu Não, tenho não. Sempre as camisas, percebes? Pois, Também não é agora fácil. também já podemos escolher. Sei, mas o devagarinho é são vilas.
Era bonita. Olha, enquanto ela explica aqui o que é que se faz. Demora estes museus, mas olha. Do hotel e vão em direção às termas, portanto ao balneário, aquele edifício cinzento grande à vossa direita, aí no resto. Ora, vamos então ao museu. Não me parece, porque já estou lá e eu acho que muitos desses edifícios estão devolutos. Portanto, passou a não funcionar. As pessoas deixou de haver necessidade de recorrerem aos sanatórios e tentou-se na altura, portanto, retiraram que o Caramulo fosse dissociado da história dos sanatórios e passar a ser uma estância de turismo. Está bem? Portanto, a Serra do Caramulo, o ponto mais alto da serra, chama-se o Caramulinho. O Caramulinho fica, portanto, esse ponto, portanto, é considerado o ponto mais alto. Nós não conseguimos chegar ao Caramulinho de autocarro. Portanto, nós só conseguimos chegar, portanto, nós depois quando saímos do museu, e no edifício principal tem também uma exposição de colecionismo, de carros, dos brinquedos de antigamente. Talvez também é muito interessante ver essa parte do museu. Depois, temos então a coleção automóvel. No resto de chão do edifício principal, eles costumam ter uma área para exposições temporárias e nessa área eles também costumam ter umas exposições também ligadas à história dos carros. Desculpa lá que agora aqui tenho que ir um bocadinho atento. Portanto, quando faziam as peças, aquilo era uma zona também muito argilosa, ali a zona à volta, portanto a freguesia, e as pessoas iam buscar o barro ao campo. Hoje em dia já não é assim. Essa é cozida, tanto dentro do forno. O que é que acontece? Não é? Então o forno era feito como? Fazia-se um buraco no chão, que se chama uma suenga. E, ao fazerem o buraco no chão, colocavam as peças estrategicamente colocadas nesse buraco, tapavam com terra e com a vegetação que depois era ateada, puxavam de fogo. As peças tinham que ficar abafadas, escondidas, de modo a que não tivessem contacto com o oxigênio. De molelos fazem também a cestaria, fazem a construção em taipa, portanto tem muita diferença em relação ao artesanato que é feito aqui no concelho. Portanto, isto tudo para falar da freguesia de Molelos, vejam só. Toda aquela zona ardeu. Coincidência, estão bonitas. Muitas delas em granito, as casinhas mais antigas são todas em granito. Olha lá aqui, quem é que quer aqui viver? Jesus! Mas estava a falar nas Torres do Barro Negro. E hoje em dia é energia eólica. Podia vir. Estão a ver? Quem de quem era tuberculoso não podia passar além do Leão. Só podia circular até ao Leão. Sejam bem-vindos ao Caramulo. São os edifícios que estão devolutos. Aí também era sanatório. Está aberto. Caramulo Motor Fest.
que é os carros antigos, olhem aqui, os carros antigos que circulam na prova. O Museu do Caramulo tem também agora uma outra vertente, que também é um espaço que se pode ser visitado, que são as oficinas, em que eles recuperam. E já estamos a sanatório, hoje pertence à rede dos hotéis Golden Tulip, e o edifício do museu é este aqui à vossa direita. À direita. Vai no vestido, não sei quantos.